Agora eles querem que a Rússia aceite, certo, armar o país da Ucrânia, quer dizer, dentro, quase na fronteira, né? Quer dizer, faz uma fronteira grande com a Rússia e tal. Como é que você vê a essência dessa argumentação, que é uma argumentação hipócrita, você não acha? Temos que voltar um pouco no tempo, porque a mídia, a grande mídia burguesa, quer fazer uma espécie de marco zero, como se em janeiro de 2022 Vladimir Putin, da cabeça dele, tivesse resolvido invadir território ucraniano. Vamos relembrar aqui que em 2014 houve uma grande revolução colorida na Ucrânia, o Euromaidan, onde forças extremamente reacionárias, com o discurso de liberdade, o discurso que nós escutamos sempre é esse, né? Não, pela liberdade, pela liberdade. Liberdade é um termo muito difuso, qualquer um pode falar pela liberdade, porque ninguém vai contrariar o termo liberdade, ou seja, todas as forças reacionárias usam esse termo de liberdade. Durante o Euromaidan de 2014, o governo eleito do presidente Viktor Yanukovych foi derrubado, houve um golpe de Estado contra um governo eleito e dizia toda essa mídia burguesa que o governo era pró-russo. Não, o governo de Viktor Yanukovych tanto negociava com a União Europeia como a Rússia, só que era um governo que não era tão hostil à Rússia, apenas isso, era um governo praticamente neutro. Mas, claro, a Ucrânia é um país vizinho da Rússia. São povos eslavos que têm a mesma etnia. Então, ele tinha boas relações, digamos assim, relações amistosas com a Rússia. Bom, as forças reacionárias ultraconservadoras da Ucrânia não aceitavam o governo de Viktor Yanukovych, e nós vemos isso repetir também na América Latina, golpes de Estado contra Evo Morales, por exemplo, diversos, tentativa de golpe contra Hugo Chávez, Rafael Correia, eles não aceitam eleições, então não venham aqui também pagar de democráticos. Derrubaram o governo, instauraram na Ucrânia a chamada Junta de Kiev, onde institucionalizaram o neonazismo na Ucrânia, porque até mesmo o Batalhão Azov teve vaga no Ministério da Defesa, tinham ministros do Batalhão Azov, eram ministros de governo na Ucrânia, um batalhão declaradamente neonazista, que se utiliza de toda essa simbologia neonazista, como você bem lembrou aqui, Moisés. Além disso, essa junta de Kiev, ela perdura alguns anos e depois se realizam eleições, mas altamente influenciadas pelos Estados Unidos e as principais potências da Europa, onde se mantém governos fantoches do imperialismo ocidental, como esse governo agora do antigo comediante, ou atual comediante, não sei, Vladimir Zelensky. Ou seja, é um governo oriundo de um golpe de Estado, onde colocaram vários partidos opositores, partidos ditos de esquerda, o Partido Comunista, na ilegalidade, onde batalhões neonazistas tomaram conta das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, onde fizeram um massacre durante esse Euromaidan, um massacre de Odessa, onde queimaram pessoas vivas na sede de um sindicato, após um protesto, como você bem lembrou também, Moisés, o massacre de Odessa. Queimaram pessoas vivas, são neonazistas. A Ucrânia está tomada por neonazistas, é governada por neonazistas com todo o apoio do imperialismo norte-americano. Não é à toa que a senhora Victoria Nuland estava, durante todo o Euromaidan na Ucrânia, estava dedicada a promover um golpe de Estado na Ucrânia que instaurasse um governo submisso ao imperialismo yankee. Então, esse governo, quando instaurado no leste da Ucrânia, as repúblicas de Lugansk e Donetsk não aceitam, o governo não eleito, não aceita o golpe de Estado e se declaram repúblicas populares independentes. A grande mídia sempre chamava de repúblicas pró-russas, mas não eram repúblicas populares que proclamavam sua independência por não aceitar o golpe de Estado e não aceitar a xenofobia, porque os neonazistas ucranianos queriam proibir a língua russa. E no leste da Ucrânia eles são russos, etnicamente russos, eles falam russo, eles se sentem russos. Inclusive, a mídia disse que a Rússia anexou a Crimeia, não houve um referendo na Crimeia pela refundação à Federação Russa, porque a Crimeia sempre foi da Rússia. Foi cedida à Ucrânia por Nikita Khrushchev, que era presidente da União Soviética em 1954, que era inclusive ucraniano. Mas naquela época não mudava muita coisa, porque tudo era a União Soviética. Então a Crimeia sempre foi russa. Então temos que desmentir o tempo todo essas verdadeiras mentiras, não há outro nome,
propagadas pela mídia ocidental. Foi por isso que os povos do leste da Ucrânia reagiram e foram covardemente massacrados, bombardeados. Então, houve uma guerra civil desde 2014 na Ucrânia e que, em 2022, a Rússia tardiamente interviu, porque tinha que realmente proteger aquela população que estava sendo massacrada. Mais de 14 mil mortos, praticamente todos civis, durante os últimos 8 anos. E a mídia querendo fazer esse marco zero. Esse marco zero não existe. Essa guerra não começou hoje, começou 8 anos atrás com os massacres que neonazistas ucranianos promovem contra as populações do leste da Ucrânia, Moisés. E vamos lembrar aqui que Vladimir Zelensky, as autoridades ucranianas, nunca cumpriram os acordos de Minsk de cessar-fogo em 2015, 2017. Então a Rússia interviu, não somente porque são benéficos e querem desnazificar a Ucrânia, isso é um dos motivos, mas também para evitar, obviamente, o avanço da OTAN até as suas fronteiras, porque senão daqui a pouco a OTAN está às portas de Moscou. Moisés, resumidamente falando, rápido, é um pouco essa a visão. Só para terminar aí mais um minuto, e a mídia tirou o assunto do tema, né? Porque parece que a coisa já ficou resolvida lá, isso, né? A outra guerra. Na verdade, essa guerra da Ucrânia já acabou. Essa guerra da Ucrânia já acabou. A Rússia já venceu essa guerra, ocupa 25%. Isso nunca vai ser dito na mídia convencional, nem no Brasil, nem na Europa. Vocês podem assistir Euronews em português e vocês vão ver que toda a mídia brasileira é um mero sinal repetidor do que falam em Bruxelas, ou seja, o que a Euronews propaga, nunca vão dizer. Mas a Rússia já venceu essa guerra, que é uma guerra não da Rússia contra a Ucrânia, e sim das potências ocidentais, da OTAN contra a Rússia, em solo ucraniano, utilizando a Ucrânia, fazendo uma guerra aí até me fugiu o termo, procuração, uma guerra por procuração em território ucraniano. Mas é uma guerra da OTAN que financia aqueles grupos neonazistas, muito dinheiro envolvido, bilhões e bilhões de dólares dos Estados Unidos e da União Europeia para financiar esses neonazistas na sua luta contra as forças russas, além de fornecer armas também a esses grupos neonazistas, Moisés. Então, uma guerra da OTAN contra a Rússia em solo ucraniano. Isso, e depois eles vão lá contratar as empresas norte-americanas para construir tudo de novo, como fizeram no Iraque, tirando as empresas brasileiras. E dizem que a Rússia não consegue avançar. Vamos lembrar que a Rússia não avança porque já ocupou o leste da Ucrânia, que é onde estão os russófonos, onde os que falam russo e onde não há muita dificuldade para a ocupação. Eles não querem avançar dali, eles já cumpriram seus objetivos. Isso.